nome é Fabrício, eu sou fundador dessa empresa que vocês estão vendo aí, a Movile. Eu podia contar um pouquinho mais da Movile hoje, eu vou contar um pouquinho mais da Movile, mas antes de falar da Movile, eu queria contar um pouquinho de história mesmo. Historinhas, da Unicamp até a Movile. Como que começou essa ideia de abrir uma empresa? Será que ele já teve aquela grande ideia, tipo o Bill Gates, que pensou no Windows, tipo não sei quem, que pensou no Google? Será que foi fácil? Será que dá para ser grande? Então eu queria contar essa historinha para vocês. Meu objetivo é mostrar que é possível sim criar empresas muito grandes, muito legais a partir daqui. A gente está no nosso caminho, mas já fizemos coisas interessantes. Que todo mundo que passa por isso passa por 1 milhão de problemas, 1,5 milhão de problemas, um novo todo dia de manhã. E que eu acho, espero e tenho certeza que vão acontecer empresas muito maiores e muito mais legais aqui nos próximos anos. Então eu queria contar um pouquinho de como é que foi essa história da Movile até aqui e queria desafiá-los e estimulá-los a fazer histórias muito mais legais nos próximos anos. Então eu vou começar contando um pouquinho dessa história da Unicamp até a Movile, quem é a Movile, e algumas dicas para quem está começando, algumas palavras, 3, 4 ideias que vocês anotarem e disserem, com certeza eu tenho que me lembrar disso, vai ser algo legal. Então, começando aqui, para quem não sabe, né, a Movile é uma empresa de internet móvel, a gente faz serviços para telefone celular. A gente é a principal empresa do segmento na América Latina, então a gente é a maior do segmento. Mas eu quero começar lá, quase 15 anos atrás. Que história foi essa, né? Então, ela começa lá em Salvador. Alguém da Bahia aqui, por favor, levante a mão. Parabéns, muito bem. A gente sempre tem que ver se tem algum baiano na plateia, muito bem. Então lá, eu sou de Salvador, claro, né, como todo baiano fazendo propaganda. E lá em 95, eu gostava muito de algumas brincadeiras que eu sonhava e pensava e achava que era o máximo. Primeiro do tal do Bill Gates, que fez uma empresa de 100 bilhões, 50 bilhões, que parecia o máximo. Aí eu gostava primeiro de pilotar helicóptero. Mentira, eu não pilotava helicóptero, mas eu gostava dos helicópteros, queria pilotar helicóptero. Aí eu pensei, bom, mas ou pilotar helicóptero ou fazer uma empresa igual a do Bill Gates, que eu adorava. O Bill Gates naquela época era mais ou menos igual ao Mark Zuckerberg hoje. Então era alguém que fez uma empresa de 100 bilhões, tinha uma carinha um pouco de maluco, começou do nada, e eu pensava, nossa, se ele fez isso, por que eu não posso fazer? Ele começou lá, saiu da faculdade, criou a empresa dele, cresceu um monte, deve dar para fazer uma igual, vou lá fazer isso. Eu também queria pilotar helicópteros, era a minha segunda ideia, aí eu pensei, abro uma empresa, faço ela ficar uma empresa de 100 bilhões, compro meu próprio helicóptero e fico pilotando ele. Então esse era o plano mais ou menos quando eu tinha uns 18, 19 anos, lá em Salvador ainda. Concluí que não dava para fazer isso de Salvador. Eu precisava ir primeiro, sei lá, para São Paulo, depois não sei aonde, para o Silicon Valley. E por isso decidi sair de Salvador e vir para cá, para São Paulo, para a Unicamp, para estudar ciência da computação. Alguém de ciência da computação? Alguém? Nossa senhora, hein? Precisamos ligar lá para o Instituto, está todo mundo dormindo no sábado de ciência da computação. Eu vim para cá estudar ciência da computação, participei da empresa Júnior nos 4 anos de faculdade, desde o primeiro dia. Alguém da empresa Júnior? Agora vai ter uma mão. Ufa, pelo menos. Participei da empresa Júnior nos 4 anos de faculdade, da Compec, e a ideia era, apesar de não ganhar nada participando da empresa Júnior, aprender como administrar a empresa, como mobilizar a gente, como vender, como desenvolver um produto, como se relacionar com clientes, se relacionar com gente, recursos humanos. A empresa Júnior era uma oportunidade de aprender tudo isso antes de abrir minha própria empresa. Foi super legal, ajudou bastante. Ao final dos meus 4 anos de faculdade e da empresa Júnior, qual que é o próximo slide, eu resolvi começar a minha empresa. A Movile hoje é uma empresa um pouquinho, tem um tamanho razoável, mas ela começou mais ou menos assim. A gente tinha absolutamente zero de dinheiro, chamava Intraweb na época, não era Movile. Eu arranjei um sócio aqui na Unicamp, que trabalhava comigo na empresa Júnior, Fábio, e a gente abriu a Intraweb na época. A gente tinha absolutamente zero de dinheiro, ainda bem que meu pai pagava aluguel da minha casa e o almoço do bandejão, né, porque não tinha dinheiro mesmo. A gente tinha uma boa ideia, superar o Bill Gates, mas não sabia muito bem como ainda. Mas tudo bem, a gente começou mesmo assim. A ideia, logo depois, veio fazer a intranet. A gente não sabia o que era intranet na época, a gente nunca tinha visto nenhuma, mas parecia algo bonito. E começamos a Intraweb aí, mais ou menos em 2000. A Intraweb, naquela época,
eu busquei alguma apresentação minha bem velha, fiquei até, fazia esse tipo de coisa, que o celular era assim, a gente botava essas fotinhas no celular, ringtone no celular, e alguma coisa para celular que parecia com isso. Não era muito bom não, mas tudo bem, o início da internet móvel era assim. Então, a Intraweb e a Móvel, né, naquela época, começou fazendo isso, e nós éramos, aqui já eram uns 2, 3 anos depois de começar, umas 15, 20 pessoas. Aqui era eu, tudo bem, tinha uns 28 quilos a menos, mas tudo bem. O Fábio, que fundou a empresa comigo. Eu arranjei mais uma foto velha da Intraweb daquela época ali, da Móvel em 2003, né? A gente tinha uma casinha comum, uma casa no bairro residencial e tinha umas 15, 20 pessoas lá. Então, abrimos a empresa, não sabíamos o que íamos fazer, focamos em internet móvel logo no início, fomos uma das primeiras a fazer isso na América Latina, saímos em um monte de jornal, revista, Globo, televisão, tudo de bom. Um monte de propaganda, era super inovador, né? Olha, o menino da Unicamp faz um negócio que ninguém sabe fazer. Sempre que vocês lerem alguma coisa assim, lembre que não tem dinheiro nenhum, né? Então, olha, que legal, é uma pesquisa que estão fazendo, é incrível, quer dizer que a gente ia sair no jornal, mas não ganhava nada. Mas começamos a rodar a empresa aí. Eu botei, o próximo gráfico ele é divertido, também de 2000 mais ou menos. Depois de uns 2 anos de empresa, que é o nosso faturamento, né, na faixa de 1 milhão por ano, 1 milhão e 300, 1 milhão e 200 de novo. E essa apresentação aqui eu fiz ela no meio de 2003, na verdade. Ou seja, quando eu vi ela eu falei, caramba, como a gente era bom na época, né? Não é. Esse gráfico aqui crescendo tem um Ezinho do lado, né? A expectativa para o ano que vem é que a gente vai crescer horrores, né? Esse ano a gente caiu, mas ano que vem vai ser uma maravilha, no outro 2 maravilhas, no outro 3 maravilhas. Aí na prática, né? A verdade estava... Eu escrevi isso provavelmente aqui, naquela época, e a verdade foi algo mais ou menos assim, né? Tipo 1.3, 1.5, etc. Eu queria mostrar esse slide porque depois eu vou mostrar a móvel um pouco maior e um pouco mais madura, mas esses primeiros anos de empresa foram extremamente difíceis. Alguém me fez uma pergunta agora há pouco, mas quais são as dificuldades para montar empresas de alta tecnologia no Brasil? Todas. Tudo que você imaginar, provavelmente é uma dificuldade. Hoje eu estou bastante tempo no Silicon Valley, é impressionante ver como o ecossistema do Silicon Valley é tão mais propício para desenvolver empresa de tecnologia do que aqui. Aqui a gente tem dificuldade de dinheiro, de ecossistema, de role models, de investimentos de longo prazo, de gente, de cliente que toma risco e quer fazer primeiro em relação ao resto do mundo, de escala, né? Quando você faz nossa tecnologia nos Estados Unidos, o objetivo é vender isso para o mundo inteiro. No Brasil a gente tem uma escala muito reduzida de poder de compra e é 100 vezes mais difícil e burocrático. Não entrei na parte da burocracia ainda, né? Abrir empresa é um inferno, se ela der errado, fechar são 6 infernos. Os impostos, você não consegue entender quais você está pagando, e você paga um contador barato, óbvio que também não consegue te explicar, e provavelmente ele está errado porque ele não sabe direito quais impostos tem que pagar, e ninguém entende isso muito bem. Parece um pouco uma história de terror, é mais ou menos assim mesmo. Em empresas maiores no Brasil, você tem dezenas de pessoas para descobrir o que eu pago. Não dá para saber. A lei é tão complexa que não dá para saber. Se a empresa quebrar, nos Estados Unidos dizem parabéns, você ganhou experiência, vamos para a próxima. Aqui você tem uns 2, 3 anos com advogado para conseguir dizer que a empresa quebrou, porque é tudo tão complexo. Então, é uma droga. Por isso, minha principal mensagem meu principal ponto com isso é, eu vejo muita gente dizendo, eu vou abrir empresa, né, porque não tenho chefe, eu vou ganhar dinheiro. Olha, é verdade, dá para ganhar um monte de dinheiro, dá para crescer muito, mas é difícil você abrir uma empresa para não ter chefe e ganhar dinheiro. Eu realmente acredito que você tem que dizer, eu amo essa ideia, eu amo essa direção, eu realmente quero fazer isso, faz parte do meu sonho, por isso eu comecei com o meu helicóptero, construir, e com Bill Gates, né, construir e fazer algo tão legal, porque o dia a dia é extremamente diferente daquele plano que vocês vão desenhar aí hoje no seu exercício. O dia a dia significa que todos os dias você tem um problema diferente, não planejado. Curiosidade, eu sou inacreditavelmente, acho impressionantemente importante fazer plano de tudo. Eles só nunca dão certo, mas fazê-los é extremamente importante, né? O papel seu como líder do seu time é definir uma direção e fazê-los andar naquela mesma direção. Os planos são modelos de como aquilo funciona e servem para alinhar um time, alinhar expectativas, definir metas, correr mais, mas eles nunca funcionam. Então,
o processo para você conseguir passar por esse processo de crescer muito, de superar esses problemas, de não ter problema, de ter que pagar salário, de ter que fazer a empresa funcionar com menos capital do que as empresas do Silicon Valley, você tem que gostar muito daquele projeto. Você tem que dizer, eu sou muito apaixonado por ele, correr atrás dele, para com um pouco de sorte, muito trabalho e um pouco de sorte, isso dá certo. Então, mesmo a Móvel, que é uma empresa... Se eu tivesse começado essa história da frente para trás, né, começado ela de quem é a Móvel hoje, vocês iam ver um gráfico bonito, assim, crescendo, milhões de dólares, uma coisa super chique no Silicon Valley. Mas eu quis começar lá de trás para dizer, mesmo aquelas empresas que vocês ouvem com aquele gráfico bonito, e que, nossa, será que como eles ganham dinheiro, deve ter tido uma ideia genial, provavelmente, não é exclusividade da Móvel, começou sem dinheiro, muito trabalho, muita paixão, correndo atrás muito, mas com muito trabalho e um pouco de sorte, dá para chegar lá. De 2005, 2006, a gente cresceu para 1, 2, 3, 4 milhões de reais por ano, quer dizer, um crescimento para alta tecnologia pequeno, mas que a maioria das empresas aqui passam por esse tipo de crescimento. De 2007 ou 2008 para cá, a gente cresceu quase 100 vezes. Então, a empresa hoje é uma empresa de muitas centenas de bilhões de reais de faturamento, alguns bilhões de reais de vendas. E eu vou contar de novo agora um pouquinho desses últimos 5 anos de muito crescimento. Mas lembrem, sempre que eu mostrar um gráfico assim crescendo, e nossa, que ideia genial, é mentira. Não é assim que funciona abrir uma empresa. A gente faz 10 planos no início do ano, 8 dão errado, tudo que a gente falou dá completamente errado, a gente se frustra um monte, mas no dia seguinte de manhã acorda e fala, hoje vai dar, trabalha o dobro do que planejou. E então, um daqueles 10, talvez não que você apostava mais, cresce 10 vezes mais do que você planejava, e isso cria um gráfico bonito igual esse que eu vou mostrar para vocês daqui a pouco. Por que eu estou contando isso? Não com esse pouquinho não é pessimismo, não, que eu sou bem otimista, mas é de dizer, vai fazer parte do desafio de vocês, Unicamp, do desafio empreendedor depois, ou do desafio profissional. Eu espero ter sonhos grandes e correr atrás deles. Eu queria desmistificar as histórias que a gente vê no jornal como... Nossa, por que eu não tive uma ideia genial dessa? Por que eu não tive essa sorte? Acordar muito cedo, trabalhar muito, correr atrás, estudar muito, fazer o máximo possível. Quando der tudo errado, fazer de novo umas 50 vezes. Esse é um bom receita para começar a dar certo. Então vamos para a parte dos gráficos bonitos, mas lembrem, são mentira. Deu tudo errado muito. Depois daqueles primeiros 5 anos e a Móvel crescendo devagarzinho, a gente abriu eu fiz um mestrado na Getúlio Vargas, chamado MPA, e o tema do meu mestrado era crescimento acelerado de startups. E eu estudei muito o mercado do Vale do Silício para entender como que eles criam empresas de bilhão tão frequentemente e a gente não. E minha tese de mestrado era sobre isso, foi muito legal e útil, porque de fato eu apliquei, minha tese de mestrado era o que eu precisava fazer de diferente na Móvel. Uma parte da conclusão era, o ambiente aqui é 100 vezes pior, e é mesmo. Mas outra parte da conclusão era, a culpa também é nossa, empreendedor. A gente tem algumas coisas de cultura que nos fazem caminhar mais devagar do que nossos parentes, parentes empreendedores do Silicon Valley. Lá, por exemplo, falhar é o normal. Você toma risco e você falha e você fala, parabéns, aprendi, vamos para frente. Aqui é meio deprê, meu Deus, você inventa uma desculpa, fala que não é que você falhou, é que blá blá blá. Todo mundo tem sempre muita desculpa, porque não pode falar que deu errado. Então, eu queria lhes dizer que, mesmo com os gráficos bonitos, eu fiz mais coisas erradas do que todos vocês, provavelmente juntos. Faz parte da brincadeira, errar faz parte. A gente tem que assumir muito risco para ter grandes resultados. Segundo, eles têm uma cultura de fazer muito rápido, errar muito rápido, dar certo muito rápido, de sonhar muito grande e muito alto, que eu acho que falta a gente no Brasil em 9 de 10 conversas que eu tenho com startup. 9 de 10 são, eu tive uma ideia, eu vou fazer um tipo de pneu que funciona bem na cidade de São Paulo. Pelo amor de Deus, faz um pneu que funciona bem no mundo inteiro, pelo menos. Faz alguma coisa que, você sonha com 100 bilhões, vai que você acerta uns 10 ou 5, mas se você sonhar com 1 milhão, é difícil criar uma empresa grande o suficiente. No Silicon Valley, um grupo de estudantes de 2 alunos, como é seu nome mesmo? O Newton, por exemplo, do Silicon Valley, provavelmente o Newton daqui também, junta com um aluno do lado e fala, eu vou superar o Facebook. Eu vou lá com muita frequência. A qualidade humana não é melhor do que a nossa. Mas o ecossistema e a influência de role models, né, de modelos de referência de muito sucesso, está lá andando o Mark Zuckerberg, o Bill Gates e todo mundo por perto, faz todo mundo dizer, eu também posso. Então,
Newton, quando você já falou do seu plano de negócio, faz um plano de negócio de uns 25 bilhões de dólares, pelo menos. Eu acho que dá. Se não der, talvez é você que esteja pensando baixo. Então, a gente aprendeu a pensar muito mais alto, a olhar o mundo inteiro. Um ponto especial foi a questão de consolidação e dinheiro. Há pouco dinheiro no mercado brasileiro, mas comparando com o Silicon Valley, é um pouco, tipo, 1000 vezes menor, 10 mil vezes menor. E na minha tese de mestrado, falava um pouco sobre os timings e os ciclos de mercado. Né? Em algum momento, você tem um produto que está na hora de sair da fase de descoberta do produto, que é o que vocês estão fazendo aqui, e está numa fase de rápido crescimento, e não há capital no Brasil, normalmente, para isso. Então, o projeto que eu fiz foi, eu preciso consolidar o mercado rápido, comprar todos os meus concorrentes, levantar 10 ou 15 milhões de dólares para poder acelerar o processo, e eu não posso perder esse timing, caso contrário, uma empresa com mais capital do exterior vai entrar e dominar o mercado, que é o que acontece com frequência aqui. Essa percepção foi super importante para a Movile, né? A gente era uma empresa, como eu falei, de poucos milhões de reais, em 2007, 2008. A gente acelerou muito a questão de crescimento com consolidação do mercado, quer dizer, comprando outras empresas. Aceleramos muito os investimentos para crescer mais rápido, implementamos um modelo de gestão muito diferenciado. Meu benchmark é a Ambev, que é uma empresa que tem uma cultura de a gente tem que entregar resultado e ponto. Só importa entregar resultado, tem que dar certo. E pessoas muito, muito boas, e eu vou falar um pouco sobre isso daqui a 2 ou 3 slides. De 2008 para cá, a Movile passou por uma fase super legal, estão aqueles slides felizes agora, lembre que é mentira. Primeiro, eu vou falar só sobre um dos tópicos que eu listei ali, o 2, que foi consolidação. Então, a gente sabia que no Silicon Valley, consolidação significa comprar outras empresas ou fundir com outras empresas. É muito comum, você começou a crescer, comprar todos os seus concorrentes parecidos, pegar mais dinheiro para consolidar. E aqui no Brasil isso era super difícil, provavelmente entre vocês e entre seus colegas de empreendedores isso é super difícil, porque todo mundo diz, não, é a minha empresa que eu vou ter 50%, eu que mando e quero fazer ela sozinho, e você passa 5 anos nisso e termina com uma empresa pequena 5 anos depois, o que é um absurdo. Então, a gente tirou isso da cabeça. Um pouco da culpa é do empreendedor que não gosta de consolidar e pegar dinheiro. A gente pegou um monte de dinheiro, comprou um monte de empresa. Eu sempre fui fã da Ambev, né? A Ambev do Jorge Paulo Lema, que começou como uma cervejaria nem tão grande, comprou seu principal concorrente no Brasil, comprou o principal player, virou de fato um player forte no Brasil, comprou o principal player na Europa, virou uma empresa global no estado do Brasil e agora comprou a Budweiser, que tem outro nome, que é a AB, que eu não lembro falar agora, Alvarez, alguma coisa assim. E se não me engano, o principal player do segmento. Olha que legal, um brasileiro que começou com 50 milhões de dólares, tudo bem. Mas mesmo assim, criou a empresa e administrou, não é nada, é verdade. Mas ele, com esses 50 milhões, criou a empresa eu acho que são 150 bilhões hoje. Essas histórias acontecem nos Estados Unidos todo ano. Por que a gente tem tão poucas histórias como essa? Talvez a Ambev, talvez a Embraer, talvez a Movile, aguardem mais uns passos. Mas uma parte da culpa é de vocês também. Pelo amor de Deus, parem de sonhar abaixo e fazer planos do tipo, eu vou ficar aqui 20 anos fazendo essa porcaria que interessa só 1000 pessoas. Vocês precisam fazer coisas grandes de impacto. Vocês estão no melhor lugar do país, um dos melhores centros de tecnologia aqui do país. Por que vocês vão pensar baixo? Custa mesmo pensar baixo ou pensar alto. A gente se inspirou na Ambev, implantou um plano de aquisições, captou uns 10 a 15 milhões de dólares, engraçado, de um investidor internacional. Ou seja, eu visitei um monte de investidor no Brasil e peguei um dinheiro de alguém da África do Sul, de novo, porque é mais fácil tomar risco fora do Brasil do que dentro. Não lembro quanto a gente faturava aqui, mas a gente cresceu bastante ano a ano. Hoje a gente fatura várias centenas de milhões de reais e tem vendas de alguns bilhões de reais. E lembrando, o número era 3 ou 4 milhões há 5 ou 6 anos. Primeiro, a empresa Intraweb virou Compera, a gente fez uma mudança de marca, a Compera fundiu com a Anytime, que acho que foi aqui em 2008, a gente comprou a Vox em 2009, comprou a Psychologic em 2010 ou 2011, comprou mais umas 2 ou 3 pequenas que não estão aqui, e manteve uma taxa de crescimento bastante forte para a ordem, como eu falei, já dá para medir em bilhão as vendas da empresa agora. Para manter a minha coerência de falar a verdade, não somente o gráfico bonito, a gente chegou lá tomando muito risco. A gente queria criar uma empresa de $1 bilhão rápido. E, como todo quem toma muito risco, cometendo muitos erros. Então, aquele gráfico é muito bonito, né? Era 5 milhões, virou, sei lá, 300, 400, 500. E parece que deu tudo certo. Não deu. A primeira fusão foi o fim do mundo, um desastre. Tudo deu errado.
A mágica não é fazer coisas que não dão errado. É que tudo deu muito errado nos primeiros 6 meses e a gente trabalhou 6 vezes mais para corrigir os problemas todos. A gente tomou decisões difíceis, sócios saíram da empresa, a gente demitiu muita gente, a gente teve que focar, o que é algo sempre dolorido, né? Empreendedores criativos gostam de fazer mais produtos, não diminuir a linha de produtos. A gente teve que aprender coisas que a gente não sabia, como vendas ou modelos de gestão. A primeira fusão foi 1.000 problemas, mas a gente saiu dela consolidado no mercado nacional e aprendendo que esse é um aprendizado que vale bastante, que é tome decisões ruins rápido. Não adianta eu falar isso agora, então eu vou esperar que um dia vocês cometam esse erro e vocês lembrem, putz, aquele cara falou aquilo, deve ser verdade mesmo. Você sempre que tem aquela decisão ruim, tipo, pô, esse sócio não era para ser meu sócio, mas, pô, também não quero brigar com ele. Esse produto está ruim, mas vamos tentar mais um ano para ver o que dá aqui, mesmo eu achando que está ruim. Não quero me indispor com esse funcionário que eu não gosto, então não vou demitir ele, porque afinal ele é tão legal e ele gosta de mim, me deu um presente de aniversário. As decisões ruins que te parecem fazer mal, é tão fácil postergar, né? Você deixa para amanhã. As decisões daqui foram, a gente só conseguiu fazer isso aqui andar quando a gente tomou todas as decisões que a gente sabia que tinha que ter tomado. E que são ruins, impopulares, chatas, as pessoas falam mal, te xingam e choram, mas faz parte do seu papel como empreendedor, se vocês querem liderar uma empresa, fazer planos, fazer a parte divertida e tomar as decisões ruins. Exemplo, demitir um monte de gente. Depois de uns 6 meses enrolando, nos 6 meses seguintes a gente tomou muitas decisões ruins, decisões más. São decisões boas, né? Mas elas soam más. E a gente cresceu o dobro do tamanho da empresa no ano seguinte, depois que a gente cortou, sei lá, uns 30 ou 40 pessoas e tirou pessoas da operação. A gente aprendeu como é que era fazer fusão, a gente aprendeu os erros de postergar, e a gente aprendeu que a gente agora estava lidando com mais dinheiro e precisava se comportar como gente grande, não dava para ficar brincando normalmente startup está na universidade, ela tem uma síndrome dos iguais, né? Somos todos iguais, somos todos amigos, ficamos discutindo aqui por horas para decidir o que fazer. É ótimo, as primeiras 4 horas, e os 6 meses depois dessa discussão é um desastre, porque destrói um monte de energia da sua empresa. Então tem um gráfico bem bonitinho falando sobre conflito dentro das organizações, e ele é um sino assim, né? Se você tem conflito nenhum, é muito ruim para a empresa. O ponto ótimo é ter algum nível de conflito. E depois isso tem que acabar e a empresa tem que andar. Você não pode ser uma empresa que vai funcionar com base em consenso e democracia. Ela tem que andar. Óbvio, todo mundo tem que falar, decidir como tem que funcionar, dar a sua opinião, depois você toma uma decisão e anda. Eu sou presidente de uma empresa de 300 pessoas hoje. Tomo decisões de um monte de dinheiro todos os dias. Mais importante do que estar certa a minha decisão, todos os dias, é que ela seja tomada e que a empresa ande. Então, mais uma dica para vocês, quando vocês estiverem sofrendo loucamente, porque eu tenho 2 opções e nenhuma das 2 parecem claras, é mais importante decidir e andar, e não ficar um brigando com o outro, do que passar meses discutindo e sem tomar decisões difíceis. A gente aprendeu isso com essa fusão. A gente comprou mais uma empresa em 2011, a Vox, e aprendemos que precisamos da melhor de pessoas, tivemos que mandar um monte de gente embora. Aprendemos que os benefícios da escala, ou seja, a Móvel, que era uma empresa pequena, como a maioria daqui da Unicamp de Tecnologia, aprendeu que, sendo 5 vezes maior, minha capacidade competitiva é muito melhor. Eu tenho mais dinheiro para investir, tenho pessoas melhores, tenho capacidade de inovar melhor, tenho a capacidade de pressionar os clientes melhor, porque eu tenho um produto que interessa mais a eles, tenho um portfólio melhor. Aprendemos que investir muito mais dinheiro comprando tinha muitos benefícios para criar uma empresa muito grande. Nossa meta sempre foi de 1 bilhão para lá, mesmo quando a gente tinha 3 pessoas na incubadora aqui do lado. Nossa, como uma boa escala, aprendemos isso aqui e continuamos comprando empresa depois. Compramos mais uma empresa na América Latina, ela atuava em uns 3 ou 4 países depois. O que deu errado? Tudo. A gente achava que já sabia fazer aquisição, aí você comprou uma aquisição em outro idioma, em 5 fuso horários diferentes, com outra cultura, e as coisas dão errado de novo. O problema não é dar errado, o problema é aprender, correr rápido, corrigir rápido, tomar decisões ruins rápido e botar a empresa para andar. A gente aprendeu muito nessas aquisições, foi crítico para o nosso crescimento, e a gente cresceu e aprendeu muito no processo. Além das aquisições, aliás, depois disso, a Móvel hoje é a principal plataforma de conteúdo e comércio da América Latina pelo celular. Então, provavelmente, todos vocês usam produtos Móvel sem nossa marca, porque a gente tem muita coisa aqui com marca de parceiros, mas muito serviço de conteúdo, desde o resultado do futebol, à sua companhia aérea, ao seu banco quando te manda mensagem,
ao produto para o seu filho ou sobrinho, né, que ele usa no celular. E a principal plataforma de comércio pelo celular também. Né, nós temos uma plataforma chamada iFood, que você pega o celular, pede uma comida e ela chega em você em meia hora. É o principal da América Latina. A gente é líder na América Latina em tudo isso. A gente cresceu 70, 80 vezes o nosso faturamento nos últimos 4, 5, 6 anos. Hoje, a gente é uma das melhores empresas para trabalhar do Brasil. Com sorte, vamos ficar em top 10 ou top 20 nesse ano de 2014. A Movile é bem Google-like, tem um escritório super divertido, vários brinquedinhos de robôs, videogames e helicópteros voando. E uma coisa divertida é, a gente sempre gostou do Google desde eu abrir a empresa. Mas não dá para fazer uma empresa tipo Google sem dinheiro para fazer uma empresa tipo Google. Então as pessoas dizem, por que a gente não faz uma igual ao Google antes? Porque não tem dinheiro, custa muito dinheiro. Mas depois que a gente aprende os benefícios de ser eficiente, correr muito, tomar decisões ruins, que envolve demitir gente, desfazer sociedades, a empresa vira uma empresa boa, começa a gerar dinheiro, começa a, de fato, gerar resultado. Isso dá espaço para eu pagar muito bem as pessoas, para eu mandar a gente para treinamento em Harvard, Stanford, MIT e tudo o resto. Muito treinamento fora do Brasil a gente faz. Eu tenho um escritório que parece do Google, eu tenho bônus que são altíssimos. Então, eu estou dizendo isso um pouco para motivar. Não é, ter que ser rápido, mesmo nas coisas que doem, nas suas decisões, é importante. Porque isso vai criar escala para a empresa ser uma empresa boa no futuro. Então, somos uma das melhores para trabalhar, estamos a gente tem produtos em 100 países, mas a gente tem escritório nesses países aqui, são 10 escritórios, mais ou menos 300 pessoas. Aqui no Brasil, o principal é de Campinas, fica no Norte e Sul, então estão convidados para ir lá visitar a gente no Norte e Sul. A gente também está em São Paulo, Rio, Argentina, Colômbia, Venezuela, Buenos Aires, já falei Argentina, Colômbia, Venezuela, México e Vale do Silício, que é super divertido estar lá agora. A gente fica pertinho da Apple. Nossa meta é que um dia a Apple diga, não, a gente fica ali pertinho da Movile. Não chegamos lá ainda, eles não falam desse jeito, mas vai acontecer isso ainda na próxima palestra dessa, daqui a alguns anos. Eu espero que alguém da Apple fale assim, sabe onde é que é a Movile? Do lado, do lado. Podem pensar grande, antes de entrar nas dicas aí. Esse produto ele nasceu com a gente pensando, eu preciso ir para o mundo, não adianta ser uma empresa legal de mobile no Brasil, na América Latina. Não adianta. A América Latina a gente já é um tamanho bom, mas a gente nunca quis ser algo pequeno, a gente quer ser o melhor do mundo nesse segmento. Escolhemos um segmento que achávamos que tinha oportunidade global. Hoje ele já é o 5º produto que gera mais receita em mobile do mundo. O primeiro é a Disney, tem mais uns 3 no meio que a gente vai passar daqui a pouco, e a gente pretende passar a Disney também daqui a um ano. Ele é usado em 100 países e é top 1, quer dizer, o aplicativo mais baixado, não só no Brasil e toda a América Latina, mas na França, Alemanha, Espanha, Austrália e Inglaterra. Por que eu estou contando isso para vocês com orgulho disso? Os brasileiros não têm essa postura que o Newton do Silicon Valley tem. É Newton mesmo, né? Que eu vou criar isso e vai ser o melhor do mundo, eu vou distribuir no mundo inteiro. Não é, nesse mercado, aplicativos para celular, não é suficiente ser grande no Brasil. O Brasil é 2% do mercado. A oportunidade de muitos bilhões é ir para o mundo inteiro. A gente distribui isso via App Stores, que estão no mundo inteiro. Por que a gente pensa tão pequeno de fazer um produto que roda bem em São Paulo? Vamos colocar ele, pelo menos, no mundo inteiro e ver se a gente fica entre os top 10. Né? Ficar sonhando em ser bom em São Paulo não vai levar a gente para lugar nenhum. A oportunidade de internet e inovação hoje é muito mais global do que foi nos últimos 50 anos. Por favor, sejam mais agressivos nos seus planos e nos seus sonhos aí do desafio Unicamp. Esse gráfico resume bem. Eu vou usar o gráfico para responder a sua pergunta, então. A mensagem até aqui agora é essa. Mesmo que eu tenha um gráfico que saia de um pouquinho e vá para muito, a verdade é que ele caminha assim. As coisas dão muito errado o tempo inteiro, e você tem que corrigir, adaptar e ter disposição para fazer aquilo funcionar logo depois. Por que é tão importante repetir isso para vocês? Porque vocês vão tentar abrir uma empresa, começar o desafio e eles vão dar violentamente errado. Então, parabéns, vocês não são os primeiros nem são os últimos. O ponto é o que você faz logo depois que eles dão completamente errado. A pergunta do Marcos como é que é a transição de empreendedor para gestor no crescimento desse. Vocês usam Lean Startup, o modelo, etc. Ele explica bem lá a diferença entre eu estou numa fase de descoberta, né? Na fase de descoberta eu estou testando um monte de ideia, eu tenho uma empresa mais flat, eu não estou na fase de escala e entrar na fase de escala. Você perguntou, foi essa transição é suave? Não. A maior parte das vezes trocam o presidente por causa dessa transição. Né?
E para mim foi suave? Não, mas eu consegui me adaptar e aprender bem os desafios novos. Eu podia falar muito mais sobre isso, mas como a maioria aqui tem empresas menores, acho que agrega menos. Mas o ponto principal é quando você sai da fase de mais inicial, o papel do presidente é muito mais direção. Na fase inicial, o presidente executa muito bem. Então eu preciso dizer, vou lá e faço. Numa fase secundária, numa fase mais madura, eu preciso dizer, a direção é essa, eu tenho as melhores pessoas e elas estão fazendo o máximo. Quando algo das três coisas está errado, eu vou lá e corrijo. Posso corrigir treinando as pessoas, fazendo elas ficarem melhores, contratando pessoas novas, demitindo pessoas, mudando a direção. Mas dificilmente sou eu executando essa lista de produto. Eu adoro, eu sou programador de computador, eu adoro desenhar, programar, mas eu não posso fazer aquilo mais, eu não posso nem definir o roadmap do produto no detalhe mais. Eu preciso garantir que o processo da empresa funciona bem, uma direção boa, com gente muito, muito, muito animada e motivada, tão motivada quanto eu ou mais. Se eu conseguir fazer isso na direção certa, a empresa vai bem. Então é um desafio bem diferente. Muitas empresas, mesmo no Vale do Silício, o presidente sai nessa transição. Então eu desenvolvi novas capacidades que não eram as mesmas de 5, 6 anos atrás. Eu podia falar um monte sobre isso, mas eu não falei nada sobre isso aqui, porque eu acho que a maioria de vocês está na fase de fazer algo começar a andar, né? Mas, bom, muito sofrimento, muita confusão, no final pode dar certo. Gente, é assim que funciona, mesmo nas histórias bonitas, várias histórias dão errado aqui, né? Muitas dão errado aqui, quase todas dão errado, algumas bonitas são assim. Lembrem disso quando as coisas derem errado amanhã. Eu queria deixar 2 ou 3 comentários para inspirar vocês um pouquinho, compatíveis com a sua fase, com o seu momento, né, de começar uma empresa, começar um negócio, correr atrás. Não é compatível com a fase... Bom, é também, né, mas focado em quem está começando um pouquinho mais. Você vai colocar uma estupidez de trabalho, pressão, noite sem dormir, confusão e energia em algo que vai gerar 1 milhão por mês, 1 milhão por ano daqui a alguns anos. Não, né? Você tem que dizer, no mínimo, eu tenho um sonho de transformar isso em algo muito relevante e vamos correr atrás disso por uns 5, 6 anos. Porque também resultado fácil em 1 ano não vai vir.